com vontade de chegar. Bom, o nosso tema agora é o que nós podemos chamar a Comuna de Catende. Anteriormente nós falamos da Comuna de Palmares, e Catende é uma experiência que se desenvolve na Zona Mata Sul do Nordeste, em Pernambuco. É uma experiência que nós podemos dizer com possibilidades enormes quando nós pensamos em trabalhar a questão da autogestão. Então, agora, 3 dias atrás, eu estava em Catende, num trabalho de formação, e chamava a experiência da Comuna de Catende, pensando um pouco na Comuna de Canudos, a Comuna de Palmares, e que tem algo a ver, porque Catende é uma cidade, mas lá você tem a principal cidade daquela região, muito pertinho de onde fica a usina Catende, e temos a cidade de Palmares, né? Então aquela é uma região, para a gente for pensar a identidade, começar construindo a identidade dessa experiência da Comuna de Catende, ou da usina Catende, nós teríamos que falar de muitas lutas de trabalhadores e de povos naquele território. Catende é um território imenso, são mais de 20 mil hectares, cerca de 18 mil agricultores, agricultura familiar, e mais centenas de trabalhadores na usina que faz a moagem da cana. Então nós teríamos que nos remontar à própria experiência da Comuna de Palmares, né? Essa usina Catende, ela ficou num território imenso entre Pernambuco e Alagoas, exatamente onde se deu a experiência da Comuna de Palmares. Então algo ficou dessa experiência nas diversas gerações que se encontra, que muito já não existe lá em Catende, enfim, são 5 municípios que nós temos ali naquela região. Então, o primeiro elemento disso, há um espírito de Zumbi, há um espírito ali pairando no ar da Comuna de Palmares, como também de Canudos, né? Você vai encontrar também esses elementos que estão misturados, e você vai encontrar as ligas camponesas dos anos 50, você vai encontrar a luta dos sindicatos dos trabalhadores rurais, também naquela região antes do golpe militar, mas também você vai encontrar, contra a ditadura militar, as oposições sindicais nos sindicatos de trabalhadores rurais, que são 5. E essas oposições sindicais se constituíram, se organizando na base, com um trabalho também de educação popular, e tomaram a direção, as direções desses 5 sindicatos. Foi se criando um caldo de cultura que propiciou, digamos assim, que viesse à tona, ou como diz o Walter Benjamin, o salto do tigre. Os trabalhadores pararam, parece, digamos assim, a história, e num certo momento assumem a direção da usina Catende, esse território imenso de 20 e tantos mil hectares, e com tanta gente envolvida nesse processo, não é? Então há uma identidade de todo um passado de luta, não é? Então Catende tem que caminhar como os índios de Chiapas, eles caminham olhando para trás, ou como o Ancho Novo do Benjamin, de que há uma memória, uma identidade a ser reconstruída nessa experiência de Catende, e que ela é um elemento importante, porque no autogestão, onde não há resistência, onde não há luta emancipatória, a autogestão principalmente, ela se institui, e no processo é que ela passa a ser também instituída. Você vai encontrar também os poderes públicos, a presença de Arraes, prefeito de Recife, governador de Pernambuco, antes do golpe militar, e depois Arraes, que volta, se não me engano, em 94, ele volta a ser governador de Pernambuco, reativando aquela utopia de Catende e de tudo que houve de melhoria de salário e de direitos que os trabalhadores conquistaram quando ele era governador antes da ditadura militar. Então há um mito de Arraes e Catende, há uma presença muito forte de Miguel Arraes, né? Você vai também encontrar figuras que são fundamentais, figuras como o próprio Paulo Freire, né? Que, ligado de uma forma ou de outra ao movimento de cultura popular da época, ao movimento de educação de base, tudo isso articulava o teatro, o cinema novo e as experiências dos trabalhadores rurais, as ligas camponesas.
Você vai encontrar até Che Guevara, porque é das ligas camponesas que vão os primeiros militantes que vão para treinar a guerra de guerrilha em Cuba, quando o Che Guevara ainda estava vivo. Não é? Você vai encontrar o Josué de Castro, porque a luta em Catenda é uma luta também contra a fome, mas não só a fome material, a fome alimentar, mas a fome também espiritual pela opressão escravagista que estava instalada ali. E você vai encontrar Celso Furtado também, né? A Sudene, a pensar um outro projeto de desenvolvimento, enfim. Então, quando a gente fala de Catenda, a gente está falando, possivelmente assim, como eu dizia antigamente, de reunir Arraes, Che Guevara, as ligas camponesas, Julião e outros que foram assassinados depois, na época da luta armada, reunir Zumbi, reunir Antônio Conselheiro, José de Castro, Celso Furtado, Paulo Freire e tanta gente. E talvez lá em Catenda juntar todo esse pessoal com o Walter Benjamin, como pensaram para Chiapas, seria um belo papo regado a uma boa cachaça de Catenda e aos peixes que eles estão produzindo lá, que são os peixes que são aqueles do rio Nilo, onde Jesus Cristo fez a milagre de multiplicação dos pães, que na verdade foi um ato autogestionário. Foi reunir pessoas que sabiam, enfim, a pesca, de ter peixe, com aquilo multiplicar e fazer uma divisão compartilhada dos bens que eles tinham, no caso do peixe, com aquela população. Bom, então, em primeiro lugar, é importante dizer isso. Uma identidade de Catenda, uma identidade histórica que é preciso ser recuperada, de muitos saberes ancestrais que estão colocados naquela experiência e que a concepção da autogestão é também uma concepção filosófica, concepção de valores, uma concepção onde o elemento cultural, o elemento religioso, o elemento da fé, ele é muito importante. Antônio Conselheiro dizia que o sertão ia virar mar e o mar ia virar sertão. Nós estávamos escutando em Catenda um companheiro chamado Natan, que é de uma entidade chamada exatamente Josué de Castro, que é quem cuida de toda a questão lá da criação de peixes. E como aquilo é importante, com a tecnologia baseada na própria ecologia local, usando o peixe, usando a água, usando as matas, as montanhas, os viveiros que são construídos. Você tem mais de 360 viveiros nos engenhos, o que está permitindo à população de Catenda estar dentro dos índices de alimentação de peixe designado pela FAO, o que é uma coisa simplesmente fabulosa. Então, o que significa que Catenda não é só cana. Catenda está diversificando a sua cultura. E o peixe vai ser uma das principais culturas lá de Catenda. Tanto para a alimentação da população de Catenda, como também depois para outros negócios, digamos assim. E o Natan falando disso, falando do peixe de Catenda, e eu tive assim um estalo, eu digo, bom, agora eu entendo o que dizia o Antônio Conselheiro, quando ele dizia que o sertão vai virar mar. Então é mais ou menos assim, a cana vai virar peixe, né? E nós vamos ter em Catenda esse processo de sair da monocultura, que veio da época da escravidão, em torno da cana, e juntar a cana com o peixe. Na verdade, é uma das versões que a gente poderia ressignificar o ditado do Antônio Conselheiro, a primeira parte, quando ele diz que o sertão vai virar mar. Em Catenda é que cana vai virar peixe, né? E juntando peixe com cana vai dar Canaã, digamos assim, a terra prometida, né? A terra prometida, ou o paraíso, que falava o Sérgio Buarque de Holanda, porque os índios tinham como uma utopia onde você teria todos esses elementos de abundância, etc, etc. Então, acho que um primeiro momento que a gente tem que reter é isso, é de pensar essa riqueza histórica, vamos dizer assim, uma constelação dialética de valores e de pessoas como Arraes, Josué de Castro, tantos camponeses das ligas, dos sindicatos rurais, Zumbi, Antônio Conselheiro, Lampião e Curiço, tudo isso faz parte de uma imagem dialética que o Benjamin criaria para estudar a experiência da comuna de Catenda, vamos chamar assim, né? Essa experiência de Catenda veio do período
famigerado governo do Collor Mello, quando 41 usinas entraram em processo de falências, destilarias, fecharam suas portas e desempregaram mais de 150 mil trabalhadores, expulsando os camponeses do campo, destruindo cerca de mais de 35 mil sítios. Então, uma verdadeira calamidade com a entrada do neoliberalismo nesse momento, e a gente percebe, discutindo com os homens e as mulheres, e até os jovens em Catende, as relações de caráter feudal que existiam nesse período. Catende é uma usina muito, muito antiga, não é? Muito antiga. E você tem esses elementos, onde, por exemplo, eles diziam uma lâmpada queimada não podia ser trocada. Tudo o usineiro tinha que determinar. A usina tudo sabe e tudo vê. Era o grande olho sobre a vida da população, que tinha praticamente o domínio sobre tudo que acontecia em Catende tinha que ser determinado pelo usineiro. Bom, e você vê também nas atividades de formação, através das danças e das músicas, como ele relata como era a hierarquia, como é que era todo o processo de organização de poder, o processo de trabalho nesse regime, digamos, de escravatura. Então lá você constrói uma pirâmide, onde lá em cima você tem o usineiro, depois, logo abaixo, você tem o gerente, você tem o capitão, o administrador, o fiscal, os cabos, e lá na base, então, você tinha os trabalhadores. Essa era a pirâmide do poder existente em Catende em épocas passadas. E foi todo um trabalho de educação, um trabalho cultural, porque esses cabos, os capitões, eles andavam armados, eles andavam com pistolas e com revólver dentro nos engenhos, né? Foi preciso trabalhar todo um processo que veio com o combate ao analfabetismo, mas um trabalho de educação popular para uma transformação profunda. Hoje, quando você conversa com um ex-cabo, um ex-capitão, como ele entende hoje o trabalho que ele fazia antigamente, um trabalho opressivo, e hoje ele é parte integrante da construção do projeto de Catende. A usina Catende, ela vem do final do século XIX, a maior usina de açúcar na América Latina, chegando a ocupar uma área de 70 mil hectares, né? E que ficava entre o estado de Pernambuco e o estado de Alagoas. Era proprietária de uma rede ferroviária com mais de 150 quilômetros de extensão para dar vazão a todo o açúcar que era produzido. O período de ouro dela foi 1940 e 1950. E quando vem a questão da falência, os 2.300 trabalhadores que tinham sido demitidos, eles reivindicaram a lei da falência. Essa demissão foi em 93, e pela primeira vez na região foi decretada em 95 a lei de falência, porque antes que ocorriam os governos, eles anistiavam as dívidas dos usineiros e jamais ia decretar falência. Então foi uma aplicação da lei da falência a pedido desses 2.300 trabalhadores que tinham sido demitidos. E é fabuloso porque é um momento, em 94, no Brasil, em que havia uma onda de repressão muito forte para liquidar o movimento social. Lembrem-se da greve dos petroleiros em 95. Então o governo do FHC era um governo que tinha essa característica, de desorganizar os movimentos sociais, exatamente em 94, quando o Arraes era governador, marcando uma dissonância com essa política em nível do governo federal, vai permitir, pela tradição que o Arraes tinha, dos anos 60, tudo isso, o Arraia, como ele é conhecido, que se abre esse processo em torno da lei de falência, e com isso, então, se abre uma experiência interessante, que é essa que nós chamamos da usina Harmonia Catende. É um nome que foi dado. A Harmonia é nome de um dos muitos engenhos que tem, são 48 engenhos, indo agora para 53 engenhos. Eu uma vez pensei que era Harmonia, era o nome de um falanstério do Fourier, não, mas aí foi ilusão minha, o nome foi dado devido a um dos engenhos que se chama Harmonia, um debate que foi feito lá entre os camponeses. São nomes bonitos, são nomes poéticos, né? Palmares, que é próxima de Catende, é uma cidade de poetas. Tem o Hotel dos Poetas, tem Ascenso Ferreira,
tem Hermílio Borba Filho, e até hoje existe a Academia dos Poetas de Palmares. Então é uma região muito rica, de muita tradição no campo cultural, e tendo inclusive um poema do Ascenso Ferreira, é bom fazer referência, que ele é de Palmares, o Ascenso Ferreira, e que se chama Filosofia. A gente poderia dizer a filosofia da autogestão, porque é mais ou menos assim: hora de comer, comer, hora de brincar, brincar, hora de dormir, dormir, hora de rezar, rezar, e termina dizendo hora de trabalhar de pernas para o ar, porque ninguém é de ferro. É mais ou menos como os índios diziam na cultura do trabalho antigamente. O trabalho é a alegria de viver, né? O tempo não é marcado por uma jornada de trabalho, mas o tempo é marcado pela jornada da vida. Você trabalha o trabalho produtivo para a reprodução da vida, e a outra parte é também trabalho, não é? É visitar os amigos, é namorar, é rezar, é pescar, é caminhar. Tudo isso para os índios era entendido como trabalho, o trabalho como a alegria de viver. Acho que esse é um dos objetivos de Catende, apesar da dureza da vida que existe hoje, onde tem uma juventude que trabalha muito a questão da cultura, a cooperativa das mulheres, a cooperativa dos jovens, por exemplo, chama-se Apoema. Apoema, na linguagem indígena, significa a flor que nasce da pedra. Então, aí tem uma poesia lindíssima, da dureza que é a vida, mas ao mesmo tempo dela nascem flores, digamos assim, que tem os seus espinhos, digamos assim, né? Que tem a dureza também da vida daquele povo, mas como dizia o filósofo Cartola, os espinhos não ferem as rosas, né? Bom, voltando a Catende, todo esse processo de luta que houve, de mobilização dos 5 sindicatos da região, acampamentos e greve, houve todo um processo de resistência, um processo de luta que se intensificou naquele período, retomando a memória que eles tinham das ligas camponesas, os sindicatos dos trabalhadores rurais, uma figura fantástica, um verdadeiro mito que existe em Palmares e naquela região, é de Gregório Bezerra, um velho dirigente camponês do Partido Comunista Brasileiro, uma figura por demais conhecida na esquerda brasileira, e estão fazendo um filme agora sobre o Gregório Bezerra. Então lá os diretores procuraram o Manuel Raimundo também, que é um grande educador de base, um educador popular, que trabalha no Centro, fundado pelo, digamos assim, também grande líder camponês, Manuel da Conceição, que vive hoje em Imperatriz, com uma bela experiência de economia solidária, de autogestão territorial, e eles estão refazendo os locais onde o Gregório Bezerra passou naquele período antes do golpe militar. Então o Gregório é uma figura conhecida, principalmente pela geração, das 3 gerações hoje presentes, a primeira geração que conheceu essa figura maravilhosa que foi o Gregório Bezerra, sempre dedicado à luta dos camponeses. Então ali houve um processo de resistência e de luta muito grande, até o momento em que, em 98, foi criada a Companhia Agrícola Harmonia, que nós chamamos de usina Catende, né? Catende, esse projeto dos trabalhadores da comuna de Catende envolve 48 engenhos. Em Catende são 48 engenhos, ele vai se ampliar esse número. 5 sindicatos de trabalhadores rurais. E o último censo que eles fizeram em 98, por aí, implica mais de 20 mil agricultores familiares que moram em Catende, nesse território de cerca também de mais de 20 mil hectares. Então, uma experiência enorme para se pensar a autogestão em nível territorial. Uma figura. Vamos? Bom, nós estamos falando do patrimônio de Catende. Catende, nós vimos o patrimônio cultural que existe em Catende, né? De todas essas figuras, essas lutas, toda essa memória que existe em Catende, né? E também esse patrimônio material, os 48 engenhos, a usina de moagem de cana, cerca de 20 mil agricultores, mais uns 700 trabalhadores na indústria, o território em si, mais de 20 mil hectares, cerca de 2 mil crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos, quer dizer, uma parte da população é muito jovem, enfim.
e uma população economicamente ativa com cerca de 7 mil pessoas. Né? O parque industrial tem também uma hidrelétrica, que gera energia própria para Catendo, uma olaria, uma marcenaria, os 48 engenhos, um hospital, 7 açudes e canais de irrigação, e como eu falei, 20 mil hectares de terra, uma frota de veículos e implementos, tratores, caminhões, enchedeiras, rede ferroviária à margem da empresa, uma bacia hidrográfica com vários rios perenes. Então, a ecologia dali ela é simplesmente fabulosa, para você não ficar só na cana, porque a cana é o que transformou o sertão num desertão, na verdade, que essa é a palavra, é o desertão, né? E liquidou, de certa parte, toda a riqueza ambiental que tinha naquela região. Então, Catende ainda tem esse manancial todo de território, de riqueza natural, que os trabalhadores estão sabiamente aproveitando, com a assessoria do José de Castro, que é toda essa questão do peixe, como você pode criar viveiros de uma forma artesanal. É um trabalho industrioso, a gente diria, né? É o trabalho artesão, é arte, e não da indústria. A indústria que vem com capital e que liquida o meio ambiente e que estabelece a exploração. Mas isso que o Giovanni Arrighi chama do trabalho industrioso. É um trabalho que se fundamenta em valores como a solidariedade, uma tecnologia social adaptada ao território, ao meio ambiente, à ecologia e às necessidades do ser humano. Né? Como dizia o José de Castro, que é uma figura também presente lá na questão da fome, que o único desenvolvimento que existe é o desenvolvimento do homem, do ser humano, dos homens e das mulheres. Né? Bom, e o projeto de Catende é uma tentativa de superar esse ciclo da monocultura da cana, né? E criar trabalho, postos de trabalho, só que o trabalho já numa outra perspectiva, que é de uma empresa que tem como base, como ideal, como utopia concreta, a questão da autogestão. Várias questões são colocadas na pauta de Catende. Como recuperar a estrutura produtiva para manter e gerar novos empregos. Então você tem toda aí a questão da cana-de-açúcar, a moagem, a indústria que tem, a usina, e com a tecnologia que teve que ir sendo inovada, que ser recuperada, porque em grande parte muitas máquinas obsoletas, né? Erradicar o analfabetismo também, o que eles conseguiram num percentual muito, muito grande. Erradicar a fome nos períodos de entre-safra da cana-de-açúcar, porque aí é o período em que o pessoal fica sem salário e tem que ter a sobrevivência a partir da mandioca, a partir da banana, sobretudo do peixe e outras culturas, como os camponeses lá da agricultura familiar chamam da cultura branca, que não a cultura verde da cana-de-açúcar, mas plantar aquilo que é para sobrevivência e que antes era proibido pelo usineiro. Você não podia ter no terreiro a sua mandioca, o seu milho, ter animais. Então há muito gado, cavalos, ovelhas, etc., sobretudo na parte onde existe a agricultura familiar, que é um percentual razoável da forma de trabalho que existe na usina Catende. E implantar soluções inovadoras de produção e de gestão. Né? De produção, o exemplo do peixe é claríssimo, o que eles estão fazendo. Agora, de gestão. Esse é o grande trabalho que tem de articular a gestão com a formação técnica com a formação humana, daquele conhecimento científico, geralmente produzido na academia, na pesquisa, nas incubadoras, e levar para criar um campo, eu chamo assim de um campo ético e epistemológico, um campo de saberes, de troca de saberes, desse saber científico com o saber prático, o saber vivido daquela população trabalhadora. Isso você encontra quando, recentemente, nós sentamos com um senhor negro, possivelmente descendente de Zumbi, de Canudos, dos seus antepassados, e ele nos falava, vocês que vêm de fora, vocês têm muito saber, muito conhecimento, mas vocês não entendem do serviço. Então eu gosto de trocar experiência com vocês, vamos trocar saberes. Isso ele estava cavando a terra dele com a enxada, ele desceu e foi sentar conosco numa espécie de roda de conversa a Paulo Freire, e contando, olha, quando eu trabalho aqui, a enxada tem um tamanho, tantas polegadas, o cabo é um comprimento tal, está de acordo com o meu corpo, depende do terreno que eu vou cavar,
quando é inclinado é de um jeito, quando não é inclinado é plano é do outro jeito. Então você vê ali uma aula de ergologia, de ergonomia, da relação da tecnologia com o homem. Um homem que não é alienado em relação ao seu instrumento de trabalho. E como dizia um grande pedagogo da Bélgica, a autogestão ela começa pelas mãos. Ela passa pelo coração, o pensamento passa pelo coração, pelo sentimento, pela estrutura de sentimento, mas ela começa com as mãos. De não ser alienado em relação ao seu instrumento de trabalho, de haver uma simbiose, digamos assim. Então eles têm um conhecimento profundo nesse campo para troca de saberes, mas há uma necessidade de saber qual é a cana que tem mais sacarose, a 10-11, como ele chama, etc, etc. Então aí é um campo experimental fabuloso para a construção de saberes, para construir no chão de trabalho, numa troca com o conhecimento acadêmico, o que a gente chama a construção de uma pedagogia da autogestão, de uma pedagogia autogestionária, porque os trabalhadores, quando nós chegamos lá, a qualquer momento eles param o processo de trabalho, vão explicar o processo de trabalho, mas a partir dali nós vamos discutir a gestão democrática da experiência da comuna de Catende. Eles têm um controle dos meios de produção, então eles param e nós fazemos uma roda de conversa de 40 minutos, 1 minuto. Esse é o verdadeiro processo de formação. É a ida ao local de trabalho deles, nos 48 engenhos, e eu acho que esse é o caminho que Catende vai trazer, uma grande inovação para se pensar isso que nós chamamos a pedagogia da autogestão. Então o campo pedagógico lá é um campo fabuloso. Tem a experiência histórica dele, de todo o processo de autogestão, quando eles usavam o recurso do FAT no governo Arraes, em que tinha cursos praticamente todos os dias, cursos técnicos, profissionais, discussão sobre cidadania, e hoje um desafio é articular o técnico com o humano, não é? O profissional com o político. E lá, de maneira fantástica, assim, houve um encantamento pedagógico quando o Paulo Freire foi lá para fazer uma roda de conversa, um círculo de cultura com os camponeses, né? Hoje, esse material que resultou, uma carta pedagógica dos camponeses para o Paulo Freire, está no acervo lá do Instituto Paulo Freire em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo. Então há que recuperar essa experiência toda, né? Paulo Freire fez muito isso no Chile, e conversar com os camponeses quando ele esteve exilado em Guiné-Bissau, e Catende houve uma experiência desse tipo com a presença do Paulo Freire com os camponeses num círculo de cultura. Então tem que ver essas soluções inovadoras no campo pedagógico, no campo da produção do trabalho, mas principalmente da gestão. Que tipo de estrutura autogestionária, com autonomia e democracia, pode ser estabelecida numa experiência dessa? Onde você tem 48 engenhos, uma comissão de fábrica, e daí você criar um conselho que vai gerir essa comuna toda de 26 mil hectares, com mais de 20 mil pessoas. Como funcionar de uma forma autogestionária, que os que são escolhidos em cada associação de morador, porque são 48 engenhos, cada engenho tem uma associação de morador. E juntando esses delegados todos se constituem o que a gente chama a comuna, mais os trabalhadores que estão na indústria, que faz a moagem da cana, mais os 5 sindicatos, né? E mais também, recentemente, eles conseguiram alguns acordos na última eleição para prefeito, e tem algumas prefeituras que estão mais ligadas agora à experiência de pensar políticas públicas. Tem 2 vereadores que são da usina Catende. Então você tem os trabalhadores, digamos assim, se empoderando daquele território, tanto no processo da autogestão produtiva, quanto da autogestão territorial, de pensar a gestão democrática dessas prefeituras. Quer dizer, é uma utopia concreta, quer dizer, é um ideal que está colocado, mas com os pés no chão, com um processo que sabemos que é longo, mas que ele está acontecendo. Então, entre o ideal do Canaã, que é da cana que vai se tornar peixe, e o dia a dia, o cotidiano, existe um processo de experimentação. E nós temos que levá-lo adiante, experimentando, tipo assim, a autogestão gota a gota. E não a autogestão pensada apenas como um grande dia, onde seria o grande dilúvio, digamos assim. Então, os grandes processos são construídos nesses pequenos processos moleculares que vão engravidando a história dessas utopias concretas, ou do que o Paulo Freire
chamava do inédito viável, né? Ou Ernest Bloch chamava do ainda não acontecido. Então há toda uma concepção filosófica e cultural que está presente nessas experiências de economia solidária. Né? A taxa de analfabetismo em Katende caiu de mais de 80%, era de 82%, caiu para cerca de 15% na população adulta, isso já em 2002. Né? Eu acho que eu falei ainda há pouco, a população de Katende se alimenta de peixe nos índices que são colocados pela FAO, por exemplo. Agora, isso não quer dizer que na entre-safra não haja o problema da fome, porque há que se buscar recursos públicos, com toda a burocracia do Estado, a burocracia federal, as dificuldades de liberação de verba, tudo isso, né? Isso é um processo que é longo, é um processo difícil. Há todo um campo simbólico, como eu estava falando, além dessa questão da produção e da gestão, pensar as formas de autogestão, também no campo da educação. Por exemplo, uma das casas grandes, hoje é uma escola de formação dos trabalhadores. Né? É lá que nós fazemos todo o ato educativo, se passa nessa antiga casa grande, né? Que hoje se transforma num local com hospedagem e espaço para as atividades educativas, etc, etc. Então há todo um processo também cultural de se reapropriando dos valores que são valores emancipatórios. Outro elemento, o trabalho associado e cooperativo, o trabalho autogestionário. Como que se coloca essa questão em Katende? Né? Nós temos a exploração coletiva, a propriedade coletiva da terra, que se dá uma relação entre os trabalhadores rurais e a gerência da usina. É uma administração técnico-jurídica, mas que não reproduz o método de dominação que existia antes. É claro que aí você tem sempre problema entre aqueles que estão sendo responsáveis da questão técnica, da questão jurídica financeira e aqueles trabalhadores que estão no processo de produção. O que teria aí é que se articular a questão técnica com a questão política e ter uma representação dos trabalhadores dos 48 engenhos que não seja só pela associação de moradores, porque muitas vezes o representante da associação de moradores, ele é morador daquele engenho, aquelas casas que eles agora vão reconstruir, essas casas todas, que ainda são resquícios das antigas senzalas, vão construir casas novas, toda uma discussão da arquitetura, toda uma questão ambiental, mas que sejam representantes dos trabalhadores que estão produzindo na produção coletiva e na agricultura familiar. Ser mais parte de um coletivo de cada engenho por ser um produtor do que ser simplesmente um morador. Porque muitas vezes ocorre uma dissociação do presidente da associação, não dá retorno do que acontece nas discussões do Conselho de Gestão Política e Administrativa e com isso cria problemas sérios de comunicação e de representação. Então aqueles trabalhadores que se reúnem nos coletivos, no local de trabalho, no campo, eles elegerem os seus diretores representando o processo produtivo e quem sabe, de repente, se chega a ter uma outra representação que seria mais de como morador, né? Essa é uma coisa importante que nós estamos pensando agora, fazendo um planejamento estratégico da Secretaria Nacional de Economia Solidária, no sentido de repensar essa estrutura autogestionária, que ela tenha a autonomia, que as pessoas tenham o direito, talvez, inclusive, de revogar os mandatos daqueles que são eleitos e não conseguem desenvolver, por várias razões, o seu trabalho, ou por mesmo aqueles que, às vezes, se desviam, porque a autogestão é uma possibilidade nas brechas do sistema do capital, mas ela é uma possibilidade também de degeneração, ou seja, de diversos desvios, desde desvio de recursos, questões políticas, etc, 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 porque é uma facilidade muito grande, uma tentação muito grande de uma mudança radical do modo de vida daqueles que são eleitos, porque passa a ter relações com o poder público, viagens, etc, etc, e isso, a experiência histórica mostrou a possibilidade de concentração de poder e etc, etc. Então esse é sempre um risco e ele só pode ser combatido com a democracia de base, com a participação autônoma dos trabalhadores. Então há que se repensar sempre essa experimentação de qual é o modo de gestão que seja democrático, que seja popular, que represente os trabalhadores. Possivelmente é o grande desafio que a Katende tem pela dimensão
territorial que tem, e por essa junção de ser agroindústria. Tem o pessoal da agricultura familiar e tem o pessoal que trabalha na indústria, na moagem da cana. Então você tem inicialmente essa exploração coletiva, então você tem toda uma parte que é propriedade social, é propriedade coletiva, e você tem também o outro que se chama agricultura familiar. Então é uma combinação nova de reforma agrária que o INCRA está olhando com muito carinho, que tem a unidade familiar. Então faz uma associação entre essas duas formas, a agricultura familiar, e onde você tem uma família com vários componentes, e que, digamos assim, tem uma propriedade daquela família, uma propriedade razoável, onde se planta muita a agricultura de subsistência, o que ele chama a cultura branca, a mandioca, o feijão, etc., etc., além também de ter a parte da cana-de-açúcar, que depois é vendida para a usina. Então tem aquele da propriedade da exploração coletiva e você tem outro que é a agricultura familiar. Então esse é um desafio enorme de você reinventar a reforma agrária, porque na agricultura familiar a propriedade também ela é social, não é uma propriedade que você diz, isso aqui é seu e quando você quiser você vende e vai para a cidade. Então isso é praticamente impossível. A propriedade ela pertence à comunidade, mesmo que o direito de geri-la naquele momento esteja com aquela família. Então isso antigamente ele tinha o que ele chamava a cana do morador. Quer dizer, o morador que estava ali, ele plantava e aquilo era dele. E nós vemos também, além desses desafios, os cenários que se colocam por fim do processo falimentar da antiga usina. Então a grande luta no momento é fazer campanhas, comunicação, se organizar, pressionar o poder público federal para ver se há desapropriação da usina. Porque toda a parte que é de terra, dos engenhos, praticamente isso já está resolvido. E tem essa cooperativa que foi criada, mas agora ainda tem a questão da indústria, que cria uma série de contradições de caráter secundário entre a agricultura familiar, entre os trabalhadores da propriedade coletiva, eles, e do outro lado aqueles trabalhadores que estão na indústria. Então aí uma série de contradições, de incompreensões e dificuldades. Bom, então vamos tentar fechando os cenários que são projetados, né? Então o pessoal tem um aperreio muito grande, uma angústia muito grande, e o que vem pela frente? Quando, enfim, se fechar esse processo falimentar da antiga usina, né? Então, que tem a preservação da unidade do patrimônio fundiário, né? É a propriedade coletiva da terra, o uso coletivo combinado com o uso individual da terra, quer dizer, com a agricultura familiar, a produção em regime coletivo, seja o trabalho cooperativado ou assalariado, com, eu já falei, a produção em regime de agricultura familiar. Outro desafio imenso é a diversificação da produção agrícola e industrial. Exploração coletiva e familiar da cana-de-açúcar, de outras, lavoura, pecuária, eu falei do peixe, animais, etc, etc. Esse é um desafio muito grande, porque inclusive ele permite também a diversificação de passar para a cana orgânica, digamos assim. Isso requer um determinado tempo, mas que abre também uma situação nova, porque tem de respeito à saúde dos trabalhadores, que tem que usar venenos, etc, etc, e cria problemas sérios para a população que trabalha em cadeia. A sustentabilidade social, econômica e ambiental, e essa gestão participativa, solidária e autônoma dos trabalhadores, que é a forma assim, do poder, do que a gente chama a comuna de Catema, como que se dá o poder da autogestão. Talvez seja a grande questão, o grande desafio que é colocado para Catema. E aí, como eu falava, quais são as organizações que participam desse processo de construção da autogestão? Essa Companhia Agrícola Harmonia, tem mais de 2.000 trabalhadores no campo e na indústria. Uma cooperativa de produção, também chamada Cooperativa Harmonia de Agricultores e Agricultoras Familiares, que é mais recente, vem de 2004, e as 48 associações de moradores do engenho de Catema, né, que vem desde 1995. Então, aquilo como eu dizia, como você criar uma estrutura que tenha como base a autogestão e combinando diversas formas de participação dos trabalhadores, né?
nós pudemos terminar falando, por fim, dessa questão também da autogestão na pedagogia, né? Então, nós temos um processo riquíssimo, desde a participação desse Círculo de Cultura do Paulo Freire, antes mesmo iniciativa com recurso do Fundo de Amparo ao Trabalhador, atividades que foram feitas no Catendo, e recentemente houve um encerramento de 4 turmas de um programa de políticas públicas em nível federal que chama-se Escola de Fábrica, um programa ligado ao MEC, que agora passou para o Ministério do Trabalho e Emprego, quando nós tivemos 100 jovens, 4 turmas de 25 pessoas, um grupo que trabalhou a questão da marcenaria, porque é uma necessidade muito grande dessa profissão lá para a construção das casas, né? Construção das casas, aproveitamento da madeira, e tem um processo de mutirão, com a ajuda de arquitetos, etc., que possa construir todas essas casas, umas 400 e tantas casas em Catendo, mudar a qualidade de vida dos trabalhadores. Um outro pessoal que trabalhou com apicultura, que é uma das culturas da diversificação em relação à cana-de-açúcar, essa da abelha, como também a do peixe. Um outro grupo que trabalhou a gestão ambiental. Então, para eles é fundamental toda essa questão, porque há muita agressão ao meio ambiente, com as queimadas, os trabalhadores que não têm uma compreensão de como aquilo prejudica a riqueza do solo. E também de gestão ambiental de pessoas que possam ser gestores nas prefeituras, que recentemente se democratizaram um pouco, digamos assim, como eles podem participar e pensar a política pública de gestão ambiental naqueles municípios. Então nós tivemos esse pessoal com a abelha, o pessoal de marcenaria, o pessoal da gestão ambiental e uma outra turma que foi o pessoal trabalhando mais na questão mais industrial, técnico-industrial, metalúrgica, etc, etc. Ali você tem naquelas gerações muito saber acumulado em relação à metalurgia. Então eles mesmo podem estar desenvolvendo uma tecnologia própria, desde que eles tenham recurso e apoio das universidades em termos de pesquisa nesse sentido. Então essa turma encerrou, alguns já têm trabalho dentro da própria usina, é o pessoal jovem, que é da Poema, da cooperativa da Juventude, e um outro processo também de artesanato e de hortas, mandalas, como eles chamam, que são experiências de economia solidária desenvolvida pela cooperativa das mulheres. Na verdade, é uma associação das mulheres, que também estão ligadas a uma policlínica que tem na área da saúde. Então, isso para dar uma ideia de todo um processo educativo. O Pocinge sempre diz que a autogestão é um ato pedagógico e Catendo é um bom exemplo disso, né? Então agora a ideia é formar, um centro de formação, uma escola de formação, ver que espaço físico temos ali para construir essa escola, desenvolver toda uma experiência que articule a gestão com a formação técnica com a formação humana, e com isso fazer formação das direções nos 48 engenhos, nos sindicatos, de ver também os gestores das prefeituras que estão colocadas ali em Catendo. E no momento esse é um grande desafio para superar uma série de contradições internas que surgiram mais recentemente na experiência de Catendo. Então nós esperamos que Catendo, digamos, a longo prazo, caminhe nessa perspectiva lá que dizia o Natan. O Natan, para mim, ficou assim, esse educador do José de Castro, é uma espécie de um novo Antônio Conselheiro. Quando ele fala sobre o peixe, nós chamamos um delírio, né? Mas o bom delírio, digamos assim, um sonhar de olhos acordados. Um dia em que a cana com o peixe ali se torna Canaã, né? Se torna a terra prometida, ou o paraíso perdido, como é o nome do livro do Sérgio Buarque de Holanda, analisando as utopias dos índios brasileiros, enfim, que um dia o mar ou o sertão vai se tornar mar, a cana vai se tornar peixe, e ali nós vamos ter uma experiência que será importante, enfim, para o que pode ser todo esse processo de experimentação autogestionária no Brasil. Eu finalizo assim, tem a utopia concreta, o ainda não realizado, como dizia o Paulo Freire, o inédito viável, porque é baseado em possibilidades concretas, mas entre esse ideal que se coloca a longo prazo, ter
os pés no chão no sentido da experimentação autogestionária. De autogestão, gota a gota, fazer essas experimentações. Como dizia a Rosa Luxemburgo, os trabalhadores só aprendem a gerir gerindo na experiência concreta. Né? Acho que Catenda é uma bela lição que nós temos e que remonta à mesma linha de longa duração, de luta de emancipação dos povos, como foi a Comuna de Palmares, que nós falamos ainda há pouco, a Comuna de Paris, e as experiências hoje, como a Comuna da Raposa, da Serra do Sol, etc, etc. Eu quero um trem. Eu preciso de um trem. Eu fui danado pra Catende, fui danado pra Catende, fui danado pra Catende, com vontade de chegar.